Eu acho que o Roger começou o jogo contra o Atlético Nacional hoje, já no intervalo do jogo. Ele tira o Fernando e nitidamente o Inter tira o... Eu vi o Inter tirando o pé no segundo tempo. O Inter deu uma desacelerada. Chegou, teve chance para fazer gol, teve. Mas muito mais no toque de bola, mexendo de um lado para o outro com muita tranquilidade. No primeiro tempo, depois que o Inter faz 2-0, mesmo com esse 2-0, o Inter marca em cima, vai, pega, não deixa... Parecia jogo, César, parecia jogo de profissional contra infantil. Ele queria o primeiro matar tempo. o jogo terminantemente, Daí pra no depois começar a poupar. No segundo tempo ele já tira o Fernando no intervalo, depois ele tira Alan Patrick e Ener Valencia. Essas acho que são as duas trocas, né? Ele já pensou, ele já começou a pensar no jogo. O trio, eu acho que essas trocas aí são trocas que vão ser habituais aí, tendo um jogo sob controle, como o Inter acabou tendo, de jogadores para ter inteiros mais vezes durante a maratona. O Fernando tinha que ter tirado mesmo no intervalo. O Fernando, em determinado momento, fez uma jogada de ponteiro esquerdo. Que ele dribla o lateral ele dribla o William, vai à linha de fundo, faz uma jogada fantástica pelo lado esquerdo. O Fernando hoje teve em 45 minutos, esteve em todo o campo. Jogou demais. Agora, o que o Alan Patrick fez hoje de tarde de novo, né? Mais uma vez, ele não cansa de falar. Aula, né? Durante a transmissão... na seleção, Vaguinha, que nem o pessoal te perguntou no bate-bola, no balanço final. Que o Alan Patrick não esteja me ouvindo. Eu tô torcendo muito contra ele, para ele não ir para a seleção. O Inter já conseguiu chegar no estádio que é difícil de acontecer, que é de um time que consegue variar estratégia, sistema tático e jeito de jogar conforme o adversário. E tu já tem entrosamento para isso. Os jogadores entendem e compram um barulho. Então, o Fernando, linha de 5, à frente da zaga, o Vitinho e o Wesley, adiante dessa primeira linha lá em Salvador, no Maracanã, atuando na fase defensiva como volantes quase. Hoje, de uma maneira diferente, o Wesley jogando pelo lado direito. Essa é a grande vantagem coletiva do Inter sobre seus adversários. Porque é aí que as peças vão se encaixando. A vantagem é coletiva. O Inter ganhou hoje porque foi melhor coletivamente. O Beira-Rio... os torcedores saíram do Beira-Rio hoje, obviamente que muito empolgados. Eu ouvi torcedor do Inter dizendo o seguinte: eu vou escolher agora o título para ser campeão e tal. Claro que faz parte, né, do momento, o torcedor... menos, né? Menos daí. Mas assim, Diogo, eu não sei se o Inter vai ser campeão. Essa certeza eu não tenho. Eu não sei o que vai acontecer lá no futuro. Mas o presente... me diz o seguinte: o Inter tem time e tem grupo para brigar. Aliás, o Inter tem todos os quesitos. O Inter tem trabalho para conquistar. O Inter tem todos os quesitos para chegar no final das competições brigando. O Inter tem um baita treinador. O Inter tem preparo físico. Olha a sequência de jogos que o Inter teve contra Flamengo e Bahia. E hoje o Inter sobrou. O Inter sobrou na questão física. Claro, tinha um jogador a mais, fica mais fácil, eu sei. Pois é, mas é que fica mais fácil até ali, né, Vaguinha? Porque a gente já citou vários exemplos onde o próprio Inter teve jogador a mais da questão física e não aproveitou. Tô falando da questão física não aproveitou. Que ajuda muito, né, quando tu tem um jogador a mais em campo. Mas o Inter tem trabalho, o Inter tem entrega dentro de campo. O Valencia hoje não foi só gol. O Valencia hoje foi entrega. O Valencia não se entregou porque o Roger chegou no ouvido dele e disse: cara, tu quer ser titular? Tu precisa se entregar agora um pouquinho mais, se doar um pouco mais. Não. O Valencia tá vendo à sua volta que tá todo mundo pegando, que tá todo mundo com o mesmo espírito. E aí ele se entregou um pouco mais também nessa marcação que o Borré faz um pouco melhor que ele. E aí não tem como tu tirar do time um cara que tá assim. Essa concorrência interna, essa corda esticada faz com que todo mundo dê um pouquinho a mais. O Inter tem sinergia. O Inter tá numa fase, e eu lembrei, talvez seja um exagero, mas eu lembrei o chute que acho que é o Guinha Azul, jogando pelo Libertad. O Klemer em 2006. Que dá nas costas? Ele dá um chute, a bola bate no travessão, bate nas costas do Klemer e sai pela linha de fundo. Esse lance é emblemático para o torcedor colorado. Ali, a gente, aqui vai pintar coisa boa. Aqui vai acontecer alguma coisa boa porque a má fase passou. Hoje, o Wanderson, que nunca fez uma jogada como ele fez hoje, né? Saiu driblando todo mundo. O fato de ser o Wanderson ajuda para não ter sido gol, né? Aí ele chuta, a bola bate no poste, bate nas costas do Antony e não entra.
É claro que é um exagero, a distância para conquistar um título ela é muito maior em relação a 2006, porque o jogo contra o Libertad, que eu tô me referindo, já é numa fase de mata-mata, se eu não me engano, é semifinal. É semifinal, né? Ou quartas? Quartas é com LDU. Isso. As oitavas é com o Nacional. Me lembro que eu cobri Nacional, esse jogo. LDU, Semi foi Libertad. Libertad e depois São Paulo. Então, era muito mais perto, né? Mas agora, assim, eu vejo o Inter muito encaixado, o Inter com todos os quesitos para ser A campeão. discussão hoje do Fernando, ela se dá muito mais pelo posicionamento do Inter antes dos 20 minutos. Porque o lance da expulsão, ele mexe com o posicionamento dos jogadores, muda totalmente a forma de jogar. Posicionamento do Fernando hoje, Antes dos 20. antes dos 20, ele com o Inter defendendo como volante. Saída de bola, que ele normalmente faz entre os zagueiros, hoje ele fez pelo lado direito. Porque E o a Bruno dificuldade Henrique do muitas Roker, vezes né? vinha para fazer a saída de 3. A dificuldade do Roker com a bola é Mas grande. no jogo contra muita. o Bahia, quando o Inter leva o gol, o Fernando tá já como volante. Porque esse é um jogador com tamanha compreensão tática. Como volante ou como zagueiro? Como volante no gol do Inter. Ele participa Não, ele da tá lá construção dentro. do gol. Ah, sim, do no gol gol, do depois gol do de tomar Inter. 1-0. Gol do Inter. Depois Ah, o gol do Inter. Foi depois de levar 1-0. Ele tá dentro do gol, quase. Depois de levar 1-0, ele volta a jogar como volante e ele participa da construção do gol. E o gol do Inter contra o Bahia, claro, que é o momento também que tu vai em busca do teu empate. Tu levou 1-0, tu não vai manter a estrutura. É o cruzamento de um lateral para outro, né? Foi a ideia do Roger, né? De Então- quando ele coloca um cara mais no meio, ele O transforma Fernando- os dois laterais em ponteiros. O Inter tem que ganhar um título para que fique marcado, para que alguns jogadores fiquem marcados na história do clube. A gente está vendo atuações individuais de 3 jogadores no Internacional que não são na média, são acima da média. São eles: Vitão. O Vitão nem elogio recebe mais, porque elogiar o Vitão é vala comum. O Vitão- Mesmo lado esquerdo ele joga bem. O Vitão merece seleção. Tá, Vitão. Outro jogador, Alan Patrick. Se o Léo Ortiz Brincadeira. vai, né? Ele tem que dar. E o Fernando. O que joga de bola o senhor Fernando, o que joga de bola esse jogador tem um azar de que ele tem a idade avançada já. Porque se ele fosse Que mais assim, novo, é que ele não assim- tava aqui, né? É que assim é que todo ano o cara faz aniversário. Alguns, né? É que alguns, né? Tem uns que não. Tem uns uns que amigos não. meus que Tem uns que não. Tem uns amigos tem uns- meus, César. tem uns que não. que fazem 3 no ano. Tem É. uns amigos meus que é engraçado. Cada Diminui. ano eles ficam um ano mais jovem. Mas E tu olha a latinha deles, o cabelo branqueando, dá umas Esses- entradas, mas tá mais jovem. Um abraço pro Divério. Rafael É Divério, um óbvio que abraço pra ti, Divério. é óbvio que o torcedor merece. É óbvio, a gente tá em busca de um título. Mas esses jogadores, para eles ficarem marcados na história, obviamente o jogador precisa de um grande título. E é muito justo que isso aconteça, porque são 3 jogadores que jogam um absurdo de futebol. Uhum. Um absurdo.